Nos últimos anos, as relações de trabalho no país têm passado por significativas mudanças. A mudança conceitual de empregabilidade, o surgimento de novas modalidades de contrato de trabalho, a adaptação da legislação para regular as relações entre patrões e empregados são aspectos históricos a serem observados e acompanhados pelos especialistas da área. Nesse contexto, o fenômeno da terceirização de serviço surge como relevante aspecto nas relações de trabalho, com repercussões amplas, que são discutidas no cenário trabalhista. Quem está conosco para conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, é o Procurador do Trabalho, Gleidson Gadelha. Procurador Gleidson, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho para conversarmos acerca de temas tão relevantes para a nossa sociedade, para o mundo contemporâneo, enfim. Satisfação é minha, estamos sempre à disposição. Procurador, como explicar, a terceirização está em amplo debate na sociedade, mas como explicar ao telespectador essa questão da terceirização, ou seja, qual é o atual cenário da terceirização aqui no nosso país? Essa questão da terceirização, ela deve ser entendida não como algo novo. Na verdade, terceirizar sempre existiu, Em alguns momentos históricos, isso ganhou uma conotação mais visível. Nos últimos anos, essa questão veio à tona por causa da dificuldade de algumas empresas em conseguir alguns serviços especializados para desenvolver algumas atividades. Isso foi pensado no mundo como uma forma de suprir essa superespecialização que existe em algumas atividades. Não seria justo, por exemplo, você exigir que uma empresa tivesse uma pessoa extremamente especializada para prestar uma atividade que, às vezes, não é nem o objetivo da empresa. Então, o mundo empresarial mundial, inteligentemente, pensou essa solução. Eu vou ter, por exemplo, um técnico de informática super especializado para fazer um programa de computação que eu vou usar uma vez. Na minha empresa, isso é justo para uma estrutura empresarial? Claro que não, isso não é razoável ter uma pessoa tão especializada para usar uma vez. Então era possível terceirizar esse serviço. A ideia que se tem disso é uma exceção, é uma forma de suprir essa especialização. Terceirizar algum serviço de uma determinada empresa seria então uma exceção, não uma regra, né? Sempre uma exceção e para uma atividade extremamente especializada que não fosse a atividade daquela própria empresa. Você terceirizar o que uma empresa já existe para ser é negar a própria razão de existir da empresa. Por exemplo, uma empresa de engenharia que terceiriza um engenheiro. Isso é uma contradição. A empresa é de engenharia, ela existe, tem uma função social, ela foi pensada para isso, a Constituição dá garantias nesse sentido, ela coberta pessoas para isso, ela agrega esforços para isso. A terceirização no mundo inteiro foi pensada como uma exceção e para esses casos especialização muito grande. Então, entendendo dessa maneira, de certa forma, então, a terceirização traz como consequência uma precarização do trabalho. Quando a terceirização não é usada nessa exceção para uma atividade extremamente especializada que não seja o objeto da empresa, ela precariza porque ela nega a própria existência do conceito de empresa e de emprego. Por que o emprego foi pensado? A empresa foi pensada. A empresa é uma junção de pessoas para um determinado fim. Quando você retira essas pessoas, você deixa puramente o aspecto econômico, lucrativo. Isso não é acobertado na nossa forma de pensar hoje, no atual quadro de direitos fundamentais. Quando você tem a proteção a uma empresa, você tem a proteção para que as pessoas se desenvolvam, para as pessoas se juntem, para as pessoas estejam ali gerando riquezas e gerando satisfação para as pessoas. Então, de certa forma, a terceirização, segundo esse conceito que o senhor expressou, seria terceirizar um serviço que seria dentro de uma empresa que objetivamente seria uma exceção do tipo de serviço que ela presta e que um profissional seria contratado por aquela empresa para fazer exclusivamente aquele serviço e depois, ou seja, a empresa teria que ter profissionais para desempenharem as suas funções, as suas atividades fins dentro daquela empresa para a qual ela se presta. Exatamente. É feito como exceção e para algo que seja especializado e que não seja o objeto da empresa. Agora, historicamente, doutor Gleidson, você não acha que esse conceito veio se degenerando, ele veio se transformando e aí passou a ser terceirizado até diversas áreas dentro das empresas?
Na verdade, a gente tem que pensar que essa grande questão hoje de terceirização foi pensada inicialmente dentro do próprio poder público. Na década de 60, chegou-se um momento que havia um quadro de inchaço na administração pública e foram pensar e disseram assim, olha, é justo que você terceirize um serviço de limpeza, um serviço de ASG, é justo você colocar essas... A gente tem que se especializar em prestar um serviço e não usar essas atividades auxiliares. Então, naquele contexto, foi pensado para enxugar o Estado que algumas atividades que não eram essenciais, não eram as atividades predominantes do Estado, fossem prestados por outros. Por exemplo, hoje em dia nós conhecemos, somos da administração pública, sabemos que serviços de limpeza, ESG, até vigilância por uma outra questão também, foi pensado em outro momento, e começou a aceitar isso como exceções. Foram terceirizados dentro da administração pública. Depois viu-se isso na própria na iniciativa privada. É justo que uma empresa de iniciativa privada, por exemplo, um banco, tenha um arsenal dentro do próprio banco para ter uma empresa de vigilância com armas? Claro que não, não é da atividade do banco. Então, essa atividade extremamente penosa para um particular ter como um banco, foi terceirizado, foi dado a atribuição a uma empresa de vigilância, porque elas se organizam, tem um arsenal, tem treinamento, tem envolvido armas, pessoal, Polícia Federal para fiscalizar. Isso não seria justo para uma empresa de banco ter essa estrutura. Então foi aceito também essa exceção. Sempre pensando em não onerar demais e pensando em atividades que não são da essência da própria empresa. Muito bem. Por exemplo, o banco não iria jamais contratar um bancário, um caixa de banco, para ficar trabalhando no caixa de banco terceirizado, né? Isso é totalmente contrário à essência do próprio serviço bancário. Se você presta um serviço bancário, se você tem uma necessidade de preparar aquelas pessoas, né? Imagine um quadro seguinte, não só banco, mas qualquer empresa de iniciativa privada, por exemplo. Hoje em dia a tendência mundial é você cada vez mais preparar as pessoas para renderem melhor. Como é que você faz isso? Você incentiva as pessoas, você dá uma carreira, você cria bônus, qualifica, capacita, cria uma vinculação entre a empresa e a pessoa. Essa é uma tendência mundial. O que é que a terceirização faz? A terceirização quebra esse vínculo. Você tem como pensar uma estrutura de plano de cargos e carreiras dentro de uma empresa para um terceirizado? Você terceiriza uma atividade e diz assim, vamos aumentar aqui o cargo, fazer um plano de cargos e salário para essa pessoa? Totalmente incompatível. Você perde a possibilidade de qualificar aquela pessoa, de ter uma vinculação daquela pessoa com a atividade, de criar uma afeição com a empresa, daquela pessoa querer que a empresa cresça para ele crescer junto. O grande problema que você tem que ver no quadro de terceirização é que, como o próprio nome diz, você é um terceiro, você está fora da empresa. Você não tem afeição para a empresa, você está fora. Eu vou produzir, me doar ao máximo para uma empresa que eu não sou parte? É essa a questão, né? Essa é a questão. Doutor Gleides, atualmente qual é o instrumento jurídico? Existe todo esse debate, mas qual é o instrumento jurídico que atualmente disciplina essa questão da terceirização? Essa é uma questão que o senhor gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instância nós voltamos com o Justiça e Trabalho.